Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a este canal, amados, eu quero vos cumprimentar na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Amados, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1 e 2, está escrito: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabia que ele temia ao Senhor, e é chegado os credores para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhes perguntou: o que te há de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Glória a Deus. Meus amados, eu quero nesta oportunidade, neste momento, pedir licença para entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu peço ao Deus eterno que abençoe a sua vida, que te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Meus amados, o texto em que lemos, os versículos em que lemos, trata-se de uma mulher que ficara viúva porque o seu marido morreu, e o seu marido, ainda em vida, fez uma dívida. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela época, se você fizesse uma dívida e chegasse a falecer, alguém que ficasse vivo teria que arcar com a responsabilidade. E se não tivesse como pagar esta dívida, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas, quando viessem cobrar esta dívida, levavam qualquer coisa que a pessoa estivesse em casa. Louvado seja o nome do Senhor, como pagamento da dívida. Pois a Bíblia nos conta, nos versículos em que lemos, que esta mulher, após a morte do seu marido, fica esta dívida, e os bens que ela possuía, o que ela tinha em casa, louvado seja Deus, eram os seus 2 filhos. E os credores, ela soube que os credores vinham cobrar a dívida, e ela, sem ter como pagar, sem ter como se livrar da dívida, ela recorre a este homem de Deus, cujo nome era Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Ela chega para Eliseu e diz: olha, o meu marido, o teu servo, ele morreu. E tu sabias que ele temia ao Senhor. Agora, os credores vêm para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu faz uma pergunta: o que ela teria em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada que possa pagar esta dívida. A única coisa que me resta são os meus 2 filhos e um pouquinho apenas de azeite em uma botija.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas Eliseu dá uma ordem àquela mulher. Primeiro, eu percebo e todos nós entendemos que o profeta ordena a solução, o que ela deveria fazer para pagar esta dívida, e ela obedece à palavra do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Ela obedece os mandamentos do profeta Eliseu, pois ele diz: vai para casa, pede vasilha vazia aos teus vizinhos, e não pouca, entra no teu quarto com teus filhos, fecha a porta e deita o azeite nas tuas vasilhas, que eu te direi em nome do Senhor, e que tu pagarás a tua dívida. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite vai se multiplicar, pois ela obedeceu a palavra do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, em primeiro lugar, eu quero destacar algo para o ser humano ser abençoado. Primeiro, ser obediente. A obediência, ela gera muitos benefícios em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência, ela é algo que agrada ao Senhor. Quando você é obediente, tenha certeza, tenha convicção de que Deus vai continuar abençoando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher obedece a palavra do profeta. Ela vai para casa, chega em casa, pede vasilha e perceba que era uma mulher de uma boa conduta. Perceba que ela era uma mulher que os seus vizinhos tinham um extremo carinho por ela. Era uma mulher respeitada naquela sociedade. Você vai perceber que ela sai pedindo vasilha para os seus vizinhos e nenhum deles negaram de emprestá-lo. Ela tinha responsabilidade, ela tinha caráter com aquilo que fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela pede vasilha aos seus vizinhos e obedece à voz do homem de Deus. Ela entra no quarto, fecha a porta sobre ela e seus filhos, e aquele pouquinho de azeite que ela tinha naquela botija, ela deita aquele azeite, ela derrama aquele azeite sobre aquelas vasilhas, pois a Bíblia nos diz, queridos, a Bíblia nos mostra que aquele pouquinho de azeite foi o suficiente para que Deus viesse multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia nos conta que um pouquinho de azeite se multiplicou tanto que encheu todas as vasilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero vos dizer, nesta oportunidade, que talvez você não tenha muita coisa. Talvez o que você tem, louvado seja o nome do Senhor, seja o mínimo. Mas eu quero dizer que o Senhor, com este pouquinho, Ele multiplicará a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Este pouquinho que ainda te resta é o suficiente para que Deus trabalhe na sua vida. Basta apenas você exercitar, porque esta mulher aqui, ela recebe a palavra do profeta e ela exercita a sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine se ela, com aquele pouquinho de azeite, ela tivesse murmurado. Porque tem pessoas, queridos, que às vezes não é abençoado porque por causa da murmuração. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o ser humano deixa de ser abençoado porque o ser humano murmura de muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu só tenho um pouquinho. Se ela tivesse se negado de obedecer a palavra do profeta, ela não teria sido abençoada. Louvado seja Deus. Por Deus, um pouquinho que temos, Ele multiplica.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos o Deus da multiplicação. Apenas ele tinha naquele momento 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele multiplicou e alimentou quase 5.000 pessoas. Pense em um Deus que tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. E o azeite que aquela viúva teria naquele momento, para que é o azeite? O que representa o azeite para nossas vidas? O símbolo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca que falte o azeite na sua vida. Não deixe que o azeite falte na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque este pouquinho que você tem é o suficiente para Deus multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor, pois ela obedece a palavra do profeta, ela obedece o mandamento do profeta, ela foi para casa, louvado seja o nome do Senhor, fechou a porta sobre si, deitou azeite nas vasilhas, encheu todas aquelas vasilhas de azeite, louvado seja o nome do Senhor. E quando todas estavam cheias, a Bíblia nos diz que o azeite parou. Ela pagou a sua dívida, ainda sobreviveu do restante que lhe sobrara. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos ouve nesta oportunidade, use a sua fé, exercite a sua fé, porque com este pouquinho que você tem, Deus irá fazer multiplicar. Basta você, louvado seja o nome do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, pois a Bíblia nos diz que a obediência é maior do que o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que já lhe disse agora atrás, eu vou voltar a repetir. Muitas pessoas perdem a bênção, muitas pessoas deixam de ser abençoadas. Primeiro, por causa da murmuração. Segundo, por causa da desobediência. Queridos, a desobediência para Deus, louvado seja o nome do Senhor, é algo que entristece o coração de Deus. Quando você desobedece os mandamentos do Senhor, quando você desobedece a voz de Deus, você pode estar caindo num grande fracasso. Louvado seja Deus. Porque Deus, louvado seja Deus, quando nós obedecemos a sua voz, quando nós obedecemos os mandamentos, Deus trabalha em nossa vida. Pois a mulher recebe a palavra do profeta, ela creu, ela acreditou, ela entendeu, louvado seja o nome do Senhor, que ela estava recebendo agora, eu quero lhe dizer uma coisa, ela não recebeu uma palavra de qualquer pessoa, porque tem muitos enganadores hoje, tem muitos falsos profetas hoje, tem pessoas que profetizam algo na sua vida e você pode pensar que é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Eliseu era um homem de Deus. Eliseu tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. Não creia também em qualquer profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Não creia em qualquer palavra. Examine se o que a profecia que você recebeu é de Deus. Porque se recebeu de Deus, querido, vai se cumprir. A mulher recebe a palavra do profeta, ela creu, ela foi, ela obedeceu. Imagine se ela tivesse se ocultado de ir. Imagine se ela tivesse dizido não. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha perdido seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha deixado de resolver o seu problema, a sua situação. Mas ela creu na palavra do profeta e ela creu tanto, louvado seja o nome do Senhor, que ela resolveu a sua situação. Eu quero nesta oportunidade, neste momento, eu quero dizer para você nesse instante, que ainda que a situação esteja complicada, que ainda que a situação para a sua vida esteja difícil,
Exercite a sua fé. Coloque a sua fé em ação. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem bênção para a tua casa. Deus irá escancarar as portas para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso é necessário que você creia. É necessário que você acredite. É necessário que você exercite a sua fé no Senhor Jesus. Porque este pouquinho que te resta, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você olhe à sua volta, está uma escassez, está uma situação em que você não sabe de que forma encontrar uma saída. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que a saída é o nosso Deus. A providência vem do nosso Deus. Ainda que a tua fé esteja pouca, ainda que aquilo que você tem para sobreviver seja pouco, Deus irá multiplicar. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós servimos o Deus da multiplicação. Eu quero deixar, queridos, esta rápida e breve meditação da palavra de Deus e pedir ao Senhor que te abençoe, que te recompense pelos minutos, pelos segundos que você tem deixado os seus afazeres. Que Deus, amados, continue te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, os seus projetos. Queridos, que a mão de Deus esteja sobre ti e sobre a tua casa. Louvado seja Deus para todos sempre. Que a bênção do Senhor venha se multiplicar na tua história e na tua vida. Que o pouquinho que você tem sirva para a base da multiplicação de Deus. Use esse pouquinho mesmo que você tem e exercite a sua fé, porque através desse pouquinho Deus irá multiplicar, irá fazer coisas bem. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.